Olá, eu sou Vinícius Pacheco, sou do 7º ano e hoje vou apresentar meu trabalho de geografia. Quais as estruturas geológicas existentes no território brasileiro? A estrutura geológica é a classificação da litosfera terrestre, conforme as suas diferentes origens e as composições de suas rochas. O Brasil é formado por estruturas geológicas que datam as eras pré-cambriana, paleozoica e mesozoica. Observe as estruturas geológicas do Brasil. As áreas que estão amarelas representam os sedimentos recentes que surgiu na era Cenozoica. As áreas que estão pintadas de rosa representam as eruptivas básicas da era Triássica. As áreas que estão pintadas de laranja representam os sedimentos antigos que surgiram nas eras paleozoicas e mesozoicas. E por último, as partes que estão pintadas de marrom representam os escudos cristalinos que surgiu no período pré-cambriano. Temos duas grandes estruturas: as bacias sedimentares. São formadas por bacias sedimentares de origem antiga e recente. Os escudos cristalinos são formados por rochas cristalinas de origem magmática e metamórfica. São os pontos mais altos do território brasileiro. Quais as formas de relevo que existem no Brasil? No território brasileiro encontram-se os seguintes relevos: planaltos têm maior altitude, são mais antigos e sofrem muito com a erosão. Planícies são relevos mais planos com menos altitude. Depressões são resultado de intenso processo erosivo. Então aqui nós temos um mapa do Brasil que mostra as formas de relevo do Brasil. As áreas que estão pintadas de verde representam o relevo de depressão. As áreas que estão pintadas de laranja representam relevos de planaltos. E as áreas que estão pintadas de amarela representam os relevos de planície. As principais formas de relevo no Brasil. As principais formas de relevos encontrados no território brasileiro são os planaltos e depressão. A estrutura geológica brasileira é de formação antiga ou recente? No Brasil, as rochas são antigas, mas as formas de relevo são recentes, pois estão sempre se renovando devido à ação dos agentes erosivos. Que tipo de aproveitamento podemos fazer da litosfera brasileira? As rochas estão associadas ao tipo de relevo. Por exemplo, nos planaltos, as rochas associadas são a rocha cristalina. Nas planícies, as rochas associadas são as rochas sedimentares. Dependendo do tipo de rocha e de seu processo de formação, vamos ter recursos minerais diferentes. Rochas sedimentares possuem o petróleo, carvão e calcário. Escudos cristalinos possuem o ferro, bauxita e manganês. As atividades econômicas estão diretamente relacionadas ao uso desse recurso. O ferro, o alumínio, o manganês e o ouro são usados como matéria-prima essencial para a indústria. O petróleo, o carvão e o urânio são usados como importantes recursos energéticos. Observe o mapa dos recursos minerais e energéticos encontrados no território brasileiro. Eu darei um exemplo do petróleo, onde ele se localiza no sudeste, no nordeste, um pouco no sul e um pouco no norte. Já o ferro, em sua maior parte, se encontra em Minas Gerais. E o ouro, ele está localizado em todo o território brasileiro. Cite um exemplo de projeto econômico, o lugar em que ele acontece e alguns problemas que podem surgir em função dele. No Brasil, alguns projetos de formação mineral acontecem no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais. A Samarco é uma empresa mineradora brasileira que extrai pelotas de minério de ferro.
que é comercializada para a indústria siderúrgica. Ela possui uma unidade na cidade de Mariana. A lei da exploração do solo, em 2015, ocorreu o rompimento da barragem, causando grandes danos ambientais e a morte de muitas pessoas. Principais áreas de exploração mineral do Brasil. Bem, nós temos aqui o quadrilátero ferreiro, que nós acabamos de falar, que está localizado em Minas Gerais. E outro exemplo de área de exploração mineral é o maciço de Urucum, em Mato Grosso do Sul. E o último é Serra dos Carajás, que fica localizado no Pará. E é isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês estejam bem e fui!